Senhor, envia-me a anunciar o teu amor, é para partilhar. Senhor, envia-me a anunciar o teu amor, é para partilhar. Muito boa noite, Padre Simão Pedro, e boa noite a todas e a todos, e bom dia, Timor. Não sei se está alguém do outro lado do planeta, onde ainda não seja noite, mas se estiverem, então boa tarde. Inspirados no livro de Dom António Couto, Leitura do Tempo em que Vamos, os IMAG e os ANIMAG, em parceria com as Obras Missionárias Pontifícias, realizaram, como é do vosso conhecimento, durante o mês de outubro, um ciclo de 5 conferências missionárias online sob o tema genérico A Falta que um Rosto Faz. Dom António Couto deu início ao ciclo com a sua conferência de Eu para Eis-me, a responsabilidade do outro e a missão como a Igreja a fazer-se. O ciclo prosseguiu com a autora e encenadora Matilde Trocado, com as expressões da proximidade da arte, aquela ferramenta que é sempre um encontro com o inexplicável sublime, uma forma de tocar o transcendente. A terceira conferência esteve a cargo de Rita Valadas, que nos colocou o outro diante de mim, rostos interpeladores que remetem para a obra que cada um representa. Juan Ambrósio guiou-nos por formas de desmascarar a missão. Neste tempo de máscaras, as visíveis e as invisíveis. A descoberta da cor dos olhos de Deus a partir do encontro com os olhos do outro, que vive na periferia, lugar teológico da Igreja. Finalmente, o ciclo encerrou com as palavras da missão, conferência proferida pelo cardeal Dom José Tolentino de Mendonça. Gratidão, conversão missionária, reflexão e aprofundamento teológico e espiritual. O rosto como centro ético do mundo, Emmanuel Levinas, e como chave para a dimensão missionária. Nestes tempos dolorosos e ricos, que fazer? Pergunta aberta, conscientes de que a pandemia é terra de missão. Este é o tempo de atenção e escuta da realidade, mas também com os olhos do coração postos mais além, para lá do horizonte. Não podemos fazer outra coisa senão colocarmos-nos em atitude de genuína escuta. Permitirmos que o silêncio nos afague, nos envolva e nos fale. Devemos viver na tensão de responder às realidades imediatas, numa solidariedade sem muros, mas olhando sempre para mais longe. Um arqueiro, quando atira uma flecha, não olha para a flecha nem para o arco, mas sim para o alvo. É para o alvo que os nossos olhos interiores devem apontar. Para acertar no alvo, porém, o arqueiro terá passado por longa preparação. Este exercício prévio vive-se na realidade da partilha e da hospitalidade. Só com esse ponto de partida bem alicerçado, poderemos apontar para o alto e para o infinito. De contrário, seremos fogo fátuo. Escutemos o nosso coração e escutemos a voz do coração do outro, para que, nessa sintonia de corações, valorizemos o humano na sua inteireza e, assim, possamos encontrar-nos com o divino.
A inquietude que nos afeta tem sabor de novidade ainda desconhecida. Aquela premonição de que algo está ainda para acontecer, como estando nós a tatear um terreno missionário inóspito por lavrar. Este é o tempo propício para nos animarmos a uma nova imaginação do possível, com o realismo que só o Evangelho nos pode proporcionar, adverte o Papa Francisco. Não será nesta nova imaginação do possível que exalaremos a nossa identidade de missão? Não será esse o nosso terreno fértil? Nesta mudança de época, ao encontro do desconhecido, somos impelidos a ler o futuro na realidade que se nos apresenta, onde a solidão e a fome nos desafiam à dádiva de nós mesmos e ao avivar do dom da esperança. A sermos sinal de proximidade nesta circunstância de distanciamento social. A reaprendermos a valorização dos pequenos gestos, incutindo-lhes intensidade e ternura em busca de uma nova imaginação do possível. Com base naquilo que foi refletido ao longo deste mês de outubro, com a ajuda das palavras dos 5 conferencistas e tendo como fio condutor essa imaginação do possível, 2 temas para reflexão. Primeiro, no encontro com o rosto do outro e na responsabilidade que isso envolve, quais são os maiores obstáculos com os quais nos deparamos? Depois de avaliar os diversos obstáculos, cada grupo deve apresentar apenas um dos obstáculos, aquele que reúna mais consenso no grupo. Segundo tema, partindo da afirmação de que a pandemia é terra de missão, o que é que concretamente nos é requerido, missionárias e missionários, para que possamos verdadeiramente lavrar essa terra? Depois de avaliar as diversas sugestões, cada grupo deve apresentar apenas uma proposta, aquela que reúna mais consenso no grupo. Muito obrigado pela vossa colaboração. Tenho dito. Muito obrigada. E eu acho que este momento hoje é um continuar que faz todo o sentido. Nós ouvimos oradores que nos deixaram inspirados, estimulados a viver a missão. E agora nós queremos ouvir-vos. Nós queremos agora recolher tudo aquilo que vocês vivem, o testemunho, a experiência que vocês tiveram, trazê-las para aqui, para que todos nós possamos beneficiar do muito que nós tivemos o benefício de ouvir quando vocês nos telefonavam, mas que todos possam conhecer-vos, conhecer as vossas histórias e partilhar o muito que Deus vai sonhando em vocês, para que este sonho juntos se possa tornar realidade. Agradeço muito à irmã Joana. Meus amigos, vamos então explicar bem o que é que se vai passar agora. Neste momento, vocês vão ser divididos por salas, já estão todos distribuídos, e a vossa sala vai ter um nome, esse nome é a pessoa que é o moderador. A primeira coisa que se vai fazer no grupo é eleger um secretário ou uma secretária, que vai colocar por escrito as várias partilhas que vão sair do vosso grupo, e depois pedimos para enviar para o nosso e-mail animagpt@gmail.com. Depois de 30 minutos voltamos todos à sala grande. Isso vai acontecer em automático. E este secretário, assim que voltamos à sala grande, apresenta então um obstáculo que teve mais consenso no grupo, como o padre Adelino explicou, e uma proposta missionária feita pelo mesmo grupo.
Então, bom encontro e até daqui a meia hora. Senhor, envia-me a anunciar o teu amor, é para partilhar. Senhor, envia-me a anunciar o teu amor, é para partilhar. Vemos pelos vossos rostos que correu muito bem, que este encontro Correu muito rosto a bem. rosto, e que vai ser difícil escolher fazer uma partilha assim tão pequenina, mas é a oportunidade que temos de todos nós partilharmos. Então, eu vou pedir e vou nomear cada um dos grupos das salas e do nome da pessoa que teve como moderador. E eu peço que apenas a pessoa que vai falar, o secretário, ligue o microfone. Então vamos para a sala 2. Para a sala 2, Irmã Célia. Peço então ao porta-voz que ligue o micro e que partilhe então um obstáculo e uma proposta missionária. Então, muito boa noite desde a Colômbia. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Como está? Então, nós, as pessoas que pudemos partilhar, coincidimos no maior obstáculo, identificando com medo. O medo. Medo da realidade que estamos a viver, medo do risco do contágio, tanto que se o pudermos levar ou também de o poder trazer. Essa é uma dificuldade grande para encontrar o rosto do outro. Enquanto à segunda questão... E a proposta? Sim, a proposta. O que nos é requerido, coincidimos que nos é requerida a criatividade, fomentando o diálogo e o discernimento, cultivando sempre a intimidade com Deus, sem a qual não poderíamos ser significativos nem viver com intensidade a nossa missão. Obrigada. Obrigada. Então, vamos voltar então à sala 1, à sala do Padre Farias. Não sei quem é o secretário. Peço ao secretário que ligue o micro. Eu já liguei o micro. Boa noite. Então é assim, em relação ao obstáculo, aquilo que foi definido no grupo é a escravidão à nova tecnologia. Esse foi o principal obstáculo. Anabela? Sim. Em relação aos desafios, aquilo que foi o maior consenso foi mais eventos desta natureza onde possam ser partilhadas as experiências de cada um. E vou só acrescentar outro, não me levem a mal, porque este eu acho que saímos todos a ganhar, que é um trabalho mais próximo com as comunidades paroquiais, para dar a conhecer, vocês darem os vossos testemunhos nas comunidades paroquiais, junto da catequese, de forma a poder os jovens ter conhecimento do vosso trabalho, dos vossos testemunhos. Desculpem, eu ter dado duas. Obrigada, muito obrigada. Então vamos para a sala 3, a sala do Padre Alípio. Um dos maiores obstáculos que foi dito, pronto, que foi comentado na nossa sala, foi o egoísmo. Ou seja, olhar o outro, mas não olhar como quer que ele seja, olhar o outro como ele é, olhar o outro com amor, com os olhos, tal como Deus olha para nós. Pronto, esse foi o maior obstáculo. Depois estava outra proposta, que era, pronto, agora com a pandemia não falaram realmente no medo, ninguém falou no medo de olhar o outro, de se aproximar do outro, mas falaram que hoje das propostas seria, tivemos uma irmã que nos falou de pegar no telefone, de telefonar, porque há pessoas que não têm as redes sociais, que não têm o WhatsApp, nem e-mails, nem nada disso, e ela tinha feito a experiência de escrever uma carta, enviar cartas. Pronto, foi isso. E ir ao encontro do outro. Fazer pastoral, reinventarmos, não é? Pronto, foi isso que nós falamos. Obrigada, Ana, muito obrigada pela vossa partilha. Vamos então para a sala 4, a sala da Sara Poças. Não sei quem é porta-voz. A primeira pergunta dos problemas e isso. Nós dissemos que era a indiferença ou falta de tempo preocupada com o nosso eu.
e falamos daquela frase do Papa que disse: estamos todos no mesmo barco. Portanto, este é o nosso problema. E a proposta é manter contato com as pessoas e, tal como o Papa disse, não devemos ir à missa quando podemos ir presencialmente e estar uns com os outros. Obrigada. Obrigada, Bárbara. Agora vamos para a sala 5. Continuamos para a sala do Nuno. O maior obstáculo é o missionário esvaziar-se de si mesmo e colocar-se à escuta. Em relação à proposta, procurar formas criativas de ir ao encontro do outro. Muito bem, obrigada. Então vamos continuar à escuta e agora vamos escutar a sala 7, a sala do Padre Joaquim Domingos. Ora, boa noite. Boa noite, Elizabeth. Boa noite. Um dos obstáculos que foi o mais escolhido, embora houvesse muitos, foi a dificuldade em interpretar a linguagem do rosto que está à nossa frente. A segunda proposta, nós temos aqui o resultado, mas eu acho que nós não conseguimos concluir muito bem. Apesar de tudo, o que ficou foi manter a esperança e o amor, manter-nos firmes. Muito mas bem. Acho que não conseguimos concluir muito bem. O tempo foi pouco, não é? É. Então, sala 8. Continuamos para a sala 8, a sala do Padre Albino. Sou eu. Nós falamos muito, foi muito interessante, foi muito rico a nossa partilha, muito rica. Foi muito interessante, mas, claro, só podíamos dizer uma coisinha pouca, eu vou dizer uma coisa pouca. Vimos que o medo é um dos maiores obstáculos de nos abrirmos ao outro. Depois temos uma sugestão: criar um gabinete de orientação, de escuta, de oração, de aconselhamento. E vimos também que neste momento temos um grande desafio, que é de arriscarmos mais. Um gabinete está a falar mesmo de um espaço físico, criar um espaço desse acolhimento. Para a orientação, para orientar, para escutar, claro, com pessoas especializadas, com jeito para esse trabalho. Obrigada, irmã. Saltamos agora para a sala 10, com a Beatriz. Sala da Beatriz. Olá, boa noite, sou eu, o secretário. Boa noite, Bruno, boa noite. Então, a nossa sala, a nível da primeira pergunta, que era o obstáculo, chegamos ao conceito de que é a insensibilidade para com o outro e a vê-lo como sendo a imagem e a semelhança de Deus. A proposta que nós encontramos foi: a pandemia não nos impede de fazer o bem a quem precisa e a limitar a nossa missão. Mesmo cumprindo com todas as cautelas da pandemia, não nos devemos afastar dos outros. Devemos estar mais disponíveis para arranjar soluções e escutá-los sem julgamento. Obrigada, Bruno. Devemos mesmo. Agora vamos para a sala do Fernando Domingues, sala 11. Obstáculo, encontramos a incerteza sobre o futuro, que nos provoca medo e distancia distancia os corações. Bem. E a proposta, irmã? A proposta. Andamos aqui à volta de várias e como estávamos na hora de resumir numa e quando fechou a sala. Mas pronto, posso resumir desta maneira. Mais importante que as atividades é ser comunidades que vivem e testemunham o Evangelho. Mas falamos também muito na necessidade de fomentar a formação
para enfrentar esta situação e este futuro que nos espera. Não sabemos em que é que isto vai dar. Muito bem. Obrigada, irmã. Obrigada pela partilha. Aproximando das pessoas. Pois, da aproximação. Obrigada. E vamos agora com a Luciana para a sala 13. Boa noite. Boa noite, boa noite. Sintetizando mesmo, o grupo estava muito pequenino, mas diríamos que um dos obstáculos é uma pastoral fragmentada, que foi também bastante falada pelo Dom Tolentino. Mas não só, e já vi na partilha dos outros grupos também focavam este aspecto. E como propostas, despertar os corações adormecidos e caminhar juntos. Fazer, não isoladamente, cada instituto, não sei se me estão a ouvir. Sim. Mas fazermos um trabalho conjunto. Exatamente, o caminhar juntos, também no dizer do Dom Tolentino, que era, no fundo, isto é um desafio também, é uma proposta e acho que é um desafio e pode nos ajudar a superar o obstáculo que nós também apresentamos, da pastoral fragmentada por grupos, por setores. E isto acho que é um obstáculo que precisamos superar. E trabalhar ainda muito, caminhar muito ainda neste aspecto. Pois, sonhar juntos, não é? Como diz também a Fratelli Tutti. A sala 12, do Valente. A dificuldade ou o obstáculo que o nosso grupo encontrou no encontro de rostos é a falta de autenticidade e de testemunho por parte de alguns rostos mais visíveis e mediáticos na igreja, como padres e leigos de mais responsabilidade. Faltam rostos na igreja que sejam mais acolhedores e disponíveis para o encontro com todos. Muito bem, muito bem. E a proposta? Se quiserem eu volto a repetir. Não, foi muito clara, nós já registramos, muito Pronto, bom. como proposta, o grupo achou que, claro, faltou tempo, mas que temos que ser presença viva e ativa, irmos à procura do outro, sermos mais próximos a encontrar formas de nos aproximarmos do outro. E quando falamos de nos aproximarmos, todos nós, os rostos também mais visíveis, quer seja dos seus padres, leigos e de todos aqueles que têm mais responsabilidade, apesar de que cada um tem a sua responsabilidade. Muito bem, obrigada, Fátima. Desculpem eu ter saltado o grupo 12. Então vamos agora para o 14, o grupo do Frei Lima. Então o obstáculo é a indiferença. Diante do outro, ao jeito dos que não prestaram auxílio ao caído. Isso vimos na parábola do bom samaritano, sublinhada pelo Papa Francisco na Fratelli Tutti. Portanto, o obstáculo, segundo disseram no grupo, é a indiferença. As propostas tinham várias e a solucionada foi ser próximo do outro no meio do afastamento e isolamento. Sim. E falta-nos só mais um grupo, que é a sala 15, que é a sala da Isabel Souza, da irmã Isabel Souza. E então, o nosso grupo, o obstáculo que teve mais consenso foi o medo. Não o medo da pandemia, mas o medo que é motivado por ideias pré-concebidas e que nos impede de ir ao encontro do outro. Portanto, muitas vezes motivada por valores educacionais que nos são transmitidos. A proposta para labrarmos essa terra de missão. Nós refletimos sobre a questão que as nossas comunidades muitas vezes não são testemunho de união, não se conhecem entre si. E, portanto, achamos que a primeira coisa seria nós, como comunidade, conhecermos as dificuldades de cada um. E só depois de estarmos essa comunidade mais unida é que estaríamos mais preparados para ser esta igreja em saída que o Papa Francisco nos primeiro virá para dentro, para depois sairmos mais fortes e podermos ir para fora. Obrigada, mãe. Então, obrigada pela vossa partilha.
conhecer estes obstáculos do medo, da indiferença, do não conhecer, destas ideias pré-concebidas, para termos a liberdade de ir ao encontro com tantas propostas que vocês colocaram. Se tivéssemos tempo, era bom ouvir cada um de vós, as experiências que têm e as muitas propostas que surgiram nos grupos, com mais tempo, mas certamente que vão haver outros encontros que nos permitirão. Obrigada por este caminho e esta vontade de continuarmos este caminho rosto a rosto e juntos. Nós queríamos agradecer a todos vocês por todas as avaliações que mandaram. As vossas avaliações foram muito interessantes e são muito importantes para nós. Já tivemos a ler. Nós então vamos nos debruçar seriamente sobre estas vossas avaliações. Irmã Joana, vice-presidente do Animag Nacional, passo a palavra. Boa noite a todos. Obrigada, antes de mais, pelas vossas partilhas, por tudo aquilo que vocês foram vivendo e foram-nos permitir viver convosco também estes dias. Em relação às questões da avaliação, a pertinência do tema, a esmagadora, portanto, 98% disse que era um tema pertinente, muito pertinente. Falaram que gostaram muito, que apreciaram muito o facto de serem uma iniciativa online. Muitos de vós partilharam que, se não fosse assim, não teriam a oportunidade de participar e de estarmos assim rosto a rosto. Partilhou mesmo a benção que foi termos missionários de tantos lugares diferentes e poder nos encontrar aqui. Depois vocês fizeram uma apreciação conferência a conferência e vocês disseram muitas coisas, gostaram bastante. O número 5 tem a esmagadora maioria. Agradeceram o acolhimento, a resposta às vossas solicitações, aos vossos telefonemas. Recebemos muitos e-mails de partilhas pessoais vossas, que agradecemos e que nos ajudou a rezar este mês e a missão, esta missão que nos faz irmãos, que nós agradecemos imenso. Portanto, foi realmente um privilégio acolher-vos. Falaram do hino missionário, que acharam que foi uma boa iniciativa e que deveríamos fazê-lo sempre, anualmente. Depois, quando vocês discriminaram o que mais gostaram, falaram da oportunidade de escutar perspectivas diferentes sobre o tema da missão. Houve muita gente que gostou de tudo, a forma como os oradores deram o contributo, como lhes permitiu ver as coisas de uma forma diferente, a enriquecer a sua forma de viver a sua missão. Apreciaram o testemunho de pessoas em áreas diferentes e a forma como vivem a missão de forma diferente e dando uma visão diferente. Que gostaram da oportunidade, da pontualidade, da iniciativa, do sentido da missão, da interação, da autenticidade, que gostaram do Padre Simão, que motivou, que contribuiu, que esteve disponível, com o clima de comunhão que criou, da simplicidade, da mensagem com o coração, o facto de terem tantos temas sem sair de casa. Falaram que foi excelente, que gostaram de muitas coisas, da simplicidade, da beleza, do alcance, do número de pessoas que aqui estiveram. Quanto àquilo que vocês mudariam nas conferências, aquilo que poderia ser diferente. Muitos falaram que seria muito bom nós nos encontrarmos, estarmos no mesmo espaço, mas que também compreendiam que neste momento não era possível. Muitas pessoas pediram-nos que continuássemos com menos periodicidade, mas que continuássemos a organizar conferências para nos encontrar, e até muitos falaram mensalmente, que queriam mais momentos musicais ao vivo, que gostaram muito do grupo de jovens. E agora vou à última questão das sugestões que vocês partilharam connosco. De mais temas que falam da missão, do compromisso da missão, olhar a missão no país tão diverso que somos,
com o esforço de compreender, respeitar e amar o que é diverso e frágil, de continuar com a mensagem, continuar a fazer neste formato, continuar no próximo ano a fazer conferências online, mesmo que o tempo seja outro, mas que nos permita encontrar-nos de locais muito diferentes, de haver mais conferências que, além de nos enriquecer, que fortaleçam os laços entre nós e este sentido de nos sentirmos irmãos e deste sentido de encontro, criam mais testemunhos missionários, principalmente das pessoas que estão mais longe, valorizar mais os testemunhos, para encontrarmos outros temas atuais e chamativos, desafiar, muitos falaram de desafiar as catequeses dos adolescentes, dos adultos para a missão, depois ter atenção a sempre escolher oradores que falem do coração, que nos deixem habitar as questões, usando a expressão que o Dom Tolentino nos deixou. Quanto aos temas específicos, houve quem falasse da missão bem perto de ti, o encontro, eu, tu e agora. Depois falaram da necessidade de convidar mais jovens, falar da missão em Portugal, da missão que se faz cá, de falar daquilo das iniciativas que se vão fazendo em Portugal, falar do testemunho de leigos e pôr os leigos a falar da importância da missão em tempos de pandemia. Como vocês veem, as vossas partilhas foram muitas e estaríamos aqui muito tempo a partilhar tudo aquilo que foi o vosso contributo. Acima de tudo, a avaliação que fica também desta parte, de quem teve o privilégio de vos escutar e de vos acolher, é muito obrigada. Obrigada pelo antes das conferências, pelas conferências, pelo pós-conferência, pelas mensagens, pelos telefonemas, por partilharem coisas muito pessoais vossas, a mudança de comunidade, a forma como iam vivendo, aquilo que vos ia tocando. Isto deu sentido ao tema destas conferências. A falta que um rosto faz, a falta que faz estarmos juntos e caminharmos juntos para que a missão seja uma realidade. Portanto, a avaliação que nós deste lado fazemos é muito obrigada. Obrigada por vocês estarem aqui, obrigada pela vossa missão, obrigada pelo vosso contributo, obrigada pelas vossas partilhas. Obrigada por vocês dizerem sempre e todos os dias, eis-me aqui, envia-me, e serem testemunho para que nós também possamos dizer e balbuciar essas palavras e aprender convosco. Muito obrigada. Muito obrigado, irmã Joana, muito obrigado por esta apresentação. Nós ficamos muito contentes com todo este trabalho que conseguimos realizar, foi com a vossa ajuda que conseguimos, e queríamos, para terminar, dizer que nós todos somos missão. A missão, claro, já sabemos, não é que se fecha ou que se conclui ou que fica completa com um ciclo de conferências. A missão continua. E por isso todos somos missionários. Eu acho que com estes 5 oradores que nós tivemos, mais o nosso padre Adelino Ascenso, com as suas sínteses e com a conferência de hoje, fizeram-nos renascer, fizeram qualquer coisa em nós que acho que nos deu um ímpeto para podermos renovar esta vocação missionária em nós, em cada um de nós. Caríssimos amigos, a todos, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Podem acender os microfones para saudar toda a gente. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Paz e bem. Boa noite. A Joana, paz e bem. Olá. Dizia a Joana que a mãe é muito simpática. Obrigada.